Aí, meus amigos, a residência aqui, a oficina de obra de arte de Diógenes, aqui de Teofilândia, Bahia. Olha só, ele e a esposa aqui recebendo Pedro Lopes aqui na sua residência para mostrar para o mundo o que ele faz. Agora faça um pouquinho de um verso que você sabe fazer, uma poesia, Diógenes, para finalizar esse vídeo. Eu tenho diversas poesias. Por exemplo, porque poesia a gente faz, mas como eu tenho mais de 200 e tantas poesias, eu vou tentar lembrar uma que seja completa. O nome é Xadrez. Da sua autoria? É da minha autoria. Que beleza. É assim, olha. 2 torres sem fundação, 2 bispos sem oração, sem reza, 2 cavalos em descompasso, um rei sem função, uma rainha em ação, 8 soldados avançando, andando para frente e comendo de lado. Isso aí é uma pequena, né, poesia em homenagem aos enxadrecistas. Que beleza, que legal. Aqui, Avenida BR-16, Teofilândia, Bahia. Aqui de frente do artista Diógenes, aqui de Teofilândia, Bahia, meus amigos e minhas amigas. Que beleza estar aqui hoje de frente à residência desse grande artista baiano brasileiro e de Teofilândia, Bahia. Diógenes, é ele aí. Olha o Diógenes aí, vai mostrar agora os pontos históricos da cidade de Teofilândia, Bahia. Além de ser artista, ele é historiador. E daqui a pouco vai apresentar lá. Ele vai apresentar a parte principal, como o comércio antigo, como é que era o comércio antigo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí o comércio antigo de Teofilândia, Bahia. Pedro Lopes, canal Flor do Mandacaru, Cultura FM de Araci, Bahia. Olha Diógenes aí, o artista. Daqui a pouco vamos chegar na praça. Seja membro e apoie o canal. Bem, amigos, estamos agora aqui na Praça Lomanto Júnior. Na Praça Lomanto Júnior, com compositor, poeta, artista e agora historiador, Diógenes. Ele vai apresentar para Pedro Lopes e o canal Flor do Mandacaru, aqui em Teofilândia, o passado de Teofilândia. Ele conhece, tem história, além de ser artista, é compositor, é poeta e é tudo. Estamos fazendo mais um vídeo aqui agora em Teofilândia, nesse dia maravilhoso, nessa manhã maravilhosa. Vou apresentar agora, meus amigos, nosso amigo Diógenes, mais uma vez, Pedro Lopes aqui com você, mostrando agora aqui na Praça Lomanto Júnior, um local que tem uma história antiga. Como é que é, Diógenes? Esse aqui é o atual Fórum Ana Oliveira. Ana Oliveira, né? Isso aqui, essa casa, foi construída por Joaquim Teófilo, que é o nome que deu origem ao município, né? E aqui nessa casa morou Baracho também. Então essa casa é uma casa que foi construída aproximadamente em 1940. Depois foi vendida e depois de muito tempo, né, ela foi reformulada e hoje é o Fórum do Município. Então foi uma das primeiras residências daqui dessa praça, foi essa daqui. Aí o Fórum era uma casa antiga, histórica, né? Isso. Aí, meus amigos, reformada. Construída por Joaquim Teófilo. Joaquim? Teófilo. Isso, muito bem. E aquela casa verde ali, Diógenes, também tem uma história, né? Tem. Aquela casa verde, aquela clínica, ela foi a coletoria do Estado, né? Ou seja, nos anos 60, os impostos do município, não é como hoje que você vai no banco e paga. A pessoa recolhia o dinheiro e depositava ali no cofre. Então tinha os coletores de imposto. Vamos se aproximar mais um pouco aqui na casa histórica, aqui de Teofilândia, cidade maravilhosa. Aqui na Praça Lomanto Júnior, onde temos a loja aqui da Thay, minha grande amiga Thaisa. Sim, aí continuando aqui. Sim, essa clínica, olha aí. Essa clínica aí. Nesse local foi a coletoria, depois passou a ser
o Banco Econômico, a primeira agência do Banco Econômico de Teofilândia foi aqui. Depois passou a ser uma boate de Cainha, o famoso Cainha, né? Carlos Moura, que era Boate Clã. Depois aí agora entrou vários comércios modernos, tipo material de construção, e hoje é uma policlínica. Exatamente, vamos mostrar aqui essa casa antiga. Antiga coletoria. É interessante. Banco Econômico. Aí ó, hoje aí é mais moderna, né? Era antiga. Olha aí meus amigos e minhas amigas. As coisas modificam, né? Modificam muito. Vão modificando o modelo. O progresso vai chegando e aquelas moradas antigas, tudo vão se transformando em ponto comercial. Exatamente. Ô Diógenes, aqui tem outra casa antiga bem aqui, né? O modelo, né? Essa aí continua sem alteração. É um modelo antigo ainda. Essa casa aí é de uma família que eles são aqueles casais que eles gostam de botar as cadeiras aqui de tardezinha. Bater papo. Bate papo, você chega aqui, tem 5, 6, 7 pessoas ali sentadas, conversando. Recordando o passado. Né? Assim, hoje em dia ele faz isso por a questão de segurança, as pessoas estão trancadas. E aqui não, aqui eles ficam ainda na liberdade, sentam aqui, a gente passa todo dia, eles estão aqui sentados, conversando. Que bom, né? É muito interessante. Olha mais uma vez aí, ó. Não modificou nada até agora. Não, aí é o mesmo modelo. O mesmo modelo, desde né? quando foi construída. Valeu. A igreja continua, mesma estética, né? Olha a sua bike aqui, você construiu mais uma bike aqui, ó. E a bike, você vai dizer como é que foi essa obra de arte, Jorge? Eu estava aqui com a turma do pedal, da Maria do Pedal, e filmei algumas moças aqui de Teofilândia. E agora você veio aqui comigo, desde a sua casa, mostrando essa bela obra de arte, meus amigos, desse grande artista de Teofilândia, Bahia. E aí, Jorge, você está vendo aí agora, você está pegando esse espelho é quem aí? Esse espelho é porque mulher e espelho são muito unidos, né? É verdade. Então, olha só, força, fé e foco. Essa cruz, me pergunta muito porque essa bike tem uma cruz. Porque o símbolo das Marias do Pedal, e como foi elas que financiaram essa obra, o lema delas é força, fé e foco. Então nós temos fé na cruz. Fé na cruz, mostrar a cruz aqui, ó. A cruz força no pedal, e foco na beleza. Na beleza. Exatamente. Então, todas elas gostam de... E assim, a mulher, antes dela pedalar, ela vai botar base, batom, se enfeitar, né? Então aqui, elas vêm aqui, olham no espelho, e aí eu fiz assim, exatamente para homenagear esse símbolo, força, fé e foco. Que legal, né, Diógenes? É um modelo Aro 31. 31? É 31. É alto. É maior. Maior. Vamos por aqui. Essa casa aqui foi de ex-prefeito Valdemar, né? Valdemar ainda continua a mesma estética, né? 3 vezes, a mesma coisa, o mesmo modelo, o mesmo modelo. A família não modifica, não? Não. Os filhos dele que moram fora, em outros estados, são envolvidos na política. Mas a casa continua igual? A casa continua padrão, é uma casa dos anos 50, provavelmente, né? Dos anos 50? Dos anos 50 também. Né, pequenas reformas internas, mas é uma casa muito bonita, um terreno grande, uma casa... Pode mostrar aí aqui perto, se a família permitir, né? Ele foi prefeito 3 vezes, o primeiro prefeito do município, o 4º prefeito e o 6º prefeito. Ele ganhou 3 daqui de Teofilândia. Tem história. Tem história, né? Olha, meus amigos, a casa antiga do saudoso Valdemar. Muito arborizada. Olha o verde dessa casa do ex-prefeito, saudoso prefeito Valdemar, aqui de Teofilândia. Olha só, que preservação ambiental maravilhosa, Diógenes. É muito bom. Olha que bonito, parabenizar a família. Olha só o painel aqui, ó. Olha que painel, vou puxar um pouquinho a câmera aqui, Deus, ver se chega mais, mostrar um pouquinho essa obra de arte. Cerâmica ali, né, Diogo? Cerâmica, olha, meus amigos. Como é bom, como se fosse que todas as famílias preservassem e deixassem na memória como essa é a casa dos nossos antepassados, né? Eu quero aqui parabenizar essa família do saudoso Valdemar por preservar e cuidar dessa casa histórica aqui de Teofilândia. Fica aqui na Praça Lomanto Júnior. Na Praça Lomanto Júnior. Olha, continua a beleza, a paisagem maravilhosa. Então, já é um parque ecológico aqui. Essa casa do ex-prefeito Valdemar. Não é isso, Diógenes? Isso.
É uma casa que chama atenção, né? Isso. Pelo estilo, pelo verde que envolve ela toda, né? Com certeza. Então, assim, é uma casa que com certeza vocês recebem visita de betivis, sabiás, né? E outros pássaros devem estar sempre por aqui. Aqui na Praça Lomanto É, Júnior. aqui na praça, no meio da praça. Então é interessante, né? Que bom. Tem um posto médico antigo aqui, né? Esse Ao lado. posto médico, Teofilândia, na realidade, antes Teofilândia era distrito de Serrinha. E antes de se transformar em cidade, foi necessário o governo do estado fazer algumas intervenções, né, para que chegasse a ser cidade. Então, foi construído inicialmente através de Oliveira, de Carlos Mota, que era prefeito de Serrinha naquela época. Então, assim, as verbas vinham, provavelmente, ou via Oliveira ou via Carlos Mota, porque já que isso aqui pertencia a Serrinha, foi construído esse posto médico, que seria um posto médico, foi construído a Escola José Hermógenes, que é uma que está ali naquele canto, tem um verde. Foi construído o mercado municipal, o açougue e a cadeia. Foram as obras que foram feitas antes de Teofilândia ser cidade. As principais são essas: o posto médico, o matadouro, o mercado, a delegacia e uma escola, que é essa José Hermógenes. Mostrar aqui um pouquinho ao lado da casa do saudoso prefeito de Teofilândia, Valdemar. Valdemar, continua a varanda, olha gente, todos os lados você encontra flores, plantas bonitas, palmeiras. Como é bonito, que legal. A família preservando ainda a história do seu antepassado, né? Que bonito. Aqui é bonito, né, Gil? Aqui era um antigo posto médico agora, né? Aqui hoje é a Secretaria de Saúde. De Saúde, né? Esse muro aqui, na realidade, ele foi todo reformado, né? Ele era um muro que ele tinha umas colunas, ele tinha uma baixada assim, em cada espaço dele. Eu me lembro desse muro. Ele subia aqui. Redondo, aqui, né? Ele tornava a fazer uma curva. Era um murinho baixinho. Mudaram a estética um pouco, né? Era. Aí isso. ficou fechado, foi reformado e hoje é Secretaria de Saúde, né? Saúde do município. Isso. Agora, eu vou lhe mostrar agora aqui o local onde funcionou uma escola de Antônio Américo. O centro comercial de Teofilândia, aqui ao lado da Praça Lomanto Júnior. Esse prédio aqui, Diógenes, como é que era antigamente? Olha, isso aqui era uma tenda, uma carpintaria, né? E funcionava como uma escola. Eu cheguei a estudar aí, foi aqui que eu fiz o meu primeiro desenho. Como eu fiz um desenho, o professor Antônio Américo disse assim: olha, seu desenho ficou muito bonito. Isso aí já me instigou a fazer desenho. E na época eu tinha meus, sei lá, 5, 6, 4 anos, eu não lembro. E aqui tinha uma tenda que funcionava uma escolinha. Tudo de madeira, tudo muito rústico. Depois dessa escolinha mudou lá para a praça, que depois a gente vai falar sobre ela. Mas isso aqui era uma tenda de Antônio Américo, Toninho Américo. Vou mostrar aqui à frente hoje. Já mudou um pouco, né? Mudou, né? A evolução, né? O progresso é a evolução, vai mudando. A evolução, com tempo ao tempo, né? Exatamente, as coisas vão mudando. Isso aqui, na verdade, sim, vamos lá. Vire para cá, por favor. Da ponta dessa casa, sim, descendo aqui todinho, até sair lá na ponta do Serra, isso aqui era um antigo campo de futebol. Campo de futebol, nessa ladeirinha nos aqui? anos 60 para os anos 70, era. Dessa casa até chegar lá embaixo. E a bola não ia lá para baixo, não? Não, corria, mas tinha um cercado de flecha muito alto que evitava. Entendi. Mas tinha uma passagemzinha, quando a bola caía do lado lá, o pessoal passava para desse buraco. Aqui nesse canto ficava o local em que Zé Guitorre fazia a locução do jogo. Todo domingo tinha futebol aqui, que era o Urano contra o América. Eram dois times famosos, o Urano e o América. O América era o time formado pelo filho de tio Toninho. 5 filhos que ele tinha, todos 5 jogavam nesse time. Todos 5. Josemi, Rui, Fernando, Gessé e Benedito. O Josemi é o que dá o nome ao estádio municipal. Então aqui era campo de futebol, era muito disputado os times. A história de Teofilândia antiga, né? Que bonito, né? Parabéns, viu, Diógenes? Nada. Nessa pracinha aqui, ao lado da igreja. A igreja de Teofilândia. Aqui foi colocado, em que ano foi colocado um motor de óleo de energia de Teofilândia, Diógenes? O ano, assim, eu não estou bem lembrado. Tudo indica que foi em 1951. Tudo indica. Mas, assim, eu não vou dar certeza nesse assunto. Mas esse local aqui, nesse canto da igreja,
tinha uma construção que era uma casinha e dentro tinha um motor gigante que era um motor a óleo. Esse motor gerava energia para o município, para as poucas casas que tinha. Aqui na frente está a antiga casa do finado vereador, presidente da Câmara, Edmundo Alves, que hoje está cheio de comércio, né? Edmundo Alves. Edmundo Alves. E aqui funcionava o motor. Esse motor ele era ligado todos os dias, a partir das 18 horas, e ele era desligado 10 horas da noite. Então, cada casa tinha no máximo 2 lâmpadas, porque o motor ele não tinha potência suficiente para as pessoas terem diversas lâmpadas. Na casa de meu pai, por exemplo, só tinha 2 lâmpadas, uma que ficava entre 2 quartos e uma sala, e uma que ficava entre a cozinha, copa e outro quarto. Então as casas tinham ou 1 ou 2 lâmpadas. Quando dava 10 horas, tinha um sinal que eles davam, e aí todo mundo se preparava, já ia dormir, porque eles diziam assim, olha, vai desligar o motor. E aí desligavam o motor. Agora vamos agora no outro local importante aqui em Teofilândia, né? Uma farmácia que tinha aqui em Teofilândia, um local que hoje é a farmácia, né, Diógenes? Exatamente. Vamos mostrar aos nossos amigos internautas. E de outros comércios. De outros comércios antigos, né? Vamos continuar. Apresentar aqui em Teofilândia, ao lado da Praça da Igreja, a Praça Lamanto Júnior, um pouco do centro comercial, das casas, do comércio antigo, como é que era o comércio antigo de Teofilândia. Essa aqui, né, no local dessa farmácia Drogaria Santo Antônio, era o que, Diógenes? Vamos encostar, que ele está bem no meio da pista aqui. Tá Vamos aí mostrar. Essa construção aqui era um terreno de Gracinha, que era esposo de Dona Raquel. Esse terreno aqui ele foi comprado por Joaquim Teófilo, o famoso Oliveira. E depois que ele construiu essas residências aqui, isso aqui foi alugado para uma bodega, provavelmente nos anos entre 40 e os anos 50. Depois foi nesse local aqui, está essa farmácia de Mazinho, foi onde funcionou a primeira farmácia de Teofilândia, conforme informação de Lúcia de Maria Viúva. Aqui era uma farmácia de Baracho. Baracho montou uma farmácia. Antes de ter essa farmácia, os remédios da cidade eram vendidos na casa das pessoas. Corinta de Toninho Américo vendia farmácia na casa dela, e Doralice de Jeremias também vendia remédio na casa dela. Ou seja, as pessoas naquele tempo que era distrito não tinham farmácia. Então eles iam na casa de Dona Corinta, iam na casa da Dona Doralice e compravam seus remédios básicos. Aí então, como o Baracho tinha muita influência com o Oliveira aqui, ele colocou aqui a primeira farmácia. Aqui funcionou como empregado Edmundo Alves, foi o primeiro farmacêutico, e Lúcia de Maria Viúva, foram os primeiros farmacêuticos. Depois que Baracho morreu, foi vendido para Joaquim Lima, que botou essa farmácia que está aqui até hoje. O pai de Mazinho. O pai de Mazinho. Sendo que antes dele colocar essa farmácia, o pai de Mazinho colocou a farmácia lá onde hoje é a Soft Pão, que a gente vai passar lá depois de falar. Ok, Diógenes, boa informação para nossos amigos internautas e personalidades e pessoas aqui de Teofilândia, juventude, crianças que ainda não conhecem a história de Teofilândia, né? Olha, meus, aqui Teofilândia tem uma tradição, os moradores ainda continuam preservando os jardins, as suas varandas, de frente às suas casas. Olha só como é bonito, né? As pessoas devem guardar, plantar as plantas, deixar as plantas de frente às suas casas, né, Diógenes? Como é bonito, aqui, né? Aqui a casa de... eu vou falar um bocadinho sobre a questão da residência do comerciante dentro de circular. Vamos lá, deixa eu ficar aqui. Observe bem. Nos anos 60 e 70, essa praça de Teofilândia, ela tinha 57 residências. 57? Todas assim... Todas de plantas? Todas em planta de chão, sem ser andar. 57. E tinha 12 comércios. Esses comércios eram bares, mais ou menos, 12, 13, 14... Eram bares, bodegas, loja de tecido, moinho de milho, essas coisas, né? Não tinha supermercado, não tinha nada. Hoje reverteu. Hoje Teofilândia tem aqui na praça 57 comércios, 54, e 12, 13 residências de solo. Ou seja, o progresso chegou e todas as casas que antigamente eram grandes passaram a se transformar em pequenos comércios. A casa era grande e dividia, um lado bota um comércio, o outro fica só a portinha no meio. Então assim, reverteu a situação comercial. Que legal aí, ó. Vendo aí, ó, a tradição do povo de Teofilândia, preservando a sua natureza, o verde, nas suas residências de frente à sua casa. Casa de Alaide Macedo e de Valdomiro Araújo. O Diógenes, o povo antigamente chamava aqui
Que planta de frente à sua casa tem mais vida em abundância. Interessante, né? É verdade? É verdade. Vamos lá em outros locais históricos da natureza. A natureza ela relaxa a pessoa vive mais, né? Com certeza. Aqui é a casa do professor Raimundo Carvalho, também Raimundo Carvalho, famoso, artista, né? Internacionalmente também famoso. Olha como é bonita, cheio de plantas, né, Fred? Ele é apaixonado pela natureza. Pela natureza. Eu já saí com ele muito para a gente catar orquídeas, né? Tá E viver. Fomos no buraco do vento. Como é que chama essa flor aqui, Jorge? Rapaz, eu não sei. Olha como é bonito. Eu não lembro não. Agora é interessante. Parece bonita, né? Vamos dar continuidade agora passeando aqui na Praça de Teofilândia. Antiga casa. Antiga casa. Era daqui para cá. Era a antiga casa de Jonas e Santos. Ainda tem um modelo ainda, Diógenes. Aqui um modelo antigo. Aí o muro, olha a murada aqui dessa casa histórica de Teofilândia. Tá vendo? Olha, continua Palmeiras aí, ó. Pedro, essa casa ela ia para aquele canto de lá, olha. Uma casa só, não era? O filho fez um começo. Aqui era a casa de Santinha e seu Jonas, final do Jonas Araújo. Ô Diógenes, eu gostaria de finalizar essa parte aqui, depois eu vou continuar o vídeo lá em outros locais com você, porque eu gostaria de finalizar aqui, mostrar para o mundo que o povo de Teofilândia ainda preserva a natureza, as plantas de frente à sua casa, como era antigamente. Até hoje continua essa tradição, Diógenes. Isso. Não como aquela quantidade de antes, mas sempre as pessoas gostam de seus jardins, né? De plantar árvores, e isso aí é muito bom e fica bonito. Bom dia. Bom dia. Vai lá no sininho, compartilha, inscreva no canal Flor do Mandacaru com Pedro Lopes, Araci, Bahia, Cultura FM. Vai lá, dê o like. Estou aqui hoje na praça principal de Teofilândia, fazendo esse documentário com esse grande poeta, escritor, artista de Teofilândia, narrando, citando o comércio antigo e as casas antigas de Teofilândia, mostrando que o povo de Teofilândia ainda preserva a natureza de frente às suas casas. É uma tradição, né, Diógenes? Isso. Mostrando a história dos locais que era comércio antigamente. Não é isso, Diógenes? Residência, agora é comércio. E reverteu, vamos lá. Nós estamos aqui na frente do local que era o antigo hotel de Lezinho. Primeiro hotel da cidade. Nesse hotel aqui se hospedava aqueles engenheiros dos anos 50, 40, que vinham aqui trabalhar nas construções do município. Então só tinha como opção de hospedagem o hotel de Lezinho, que hoje já é um prédio moderno, né? Lezinho se mudou para Serrinha, né? E botou também lá um hotel e já faleceu há muitos anos, porque ele é daquelas antigas. Dos antigos. A rua descendo aqui, ó. Que vai lá para o bairro da Vale, a rua. Vamos dar continuidade aqui mostrando os locais das casas antigas, que hoje é um centro comercial aqui de Teofilândia. Aqui era a antiga casa de seu Olímpio e Dona Cocó, são os pais da ex-mulher de Valdemar Ferreira. Saudoso Valdemar. Dona Cotinha. Dona Cotinha. Então aqui é a casa do finado Olímpio e Dona Cocó, que são os pais de Dona... Não, aqui é de Olímpio e Dona Cocó, que são os pais de Dona Cotinha, ex-mulher de Valdemar. Que legal, vamos estar continuando agora aqui a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, o prédio atual, né? Aí é o prédio atual. E antes era o que aqui, Diógenes? Aqui era um prédio antigo, era uma casinha antiga. Era uma casa antiga. Era uma casinha que não tinha portas. Era um corredor pelo lado e tinha duas janelas. Bom, aqui é o seguinte, em 1982, quando Carlos Augusto era presidente da Câmara, Cainha, e Dr. Antônio era prefeito, eles construíram a metade do prédio do fundo, a parte de trás. E na administração que a Dermes Pascoal era presidente, com Carlos Afonso, prefeito, eles construíram essa parte da frente. Então aqui a Câmara de Vereadores atual Câmara de Vereadores, né? Então funcionava aqui numa antiga casinha. Que bom, né? Casinha assim. Aí ainda tem mais casas antigas aqui. As casas antigas casa ainda. Que continua, né? Que tem continua. Casa continua e outras não. Continua o mesmo modelo. Tem casas aqui do mesmo modelo antigo. De Maria de Cocó. Maria de Cocó aqui, né? Do finado Fernando Lopes. Fernandinho Lopes. Fernandinho Lopes. Aqui é onde funcionava a padaria de Silva. Nesse canto. Hoje é a casa de João Charles de Araújo.
Mas aqui funcionava uma padaria daqueles modelos antigos, né? Queimado a lenha e depois Tudo aqui na padaria antiga, né? Era uma padaria antiga dali. Até aqui embaixo era um comércio só, com algumas portas. Aqui funcionou uma loja de móveis de Juquinha, funcionou a carpintaria de Davi e depois passou a ser um bar e hoje são diversos comércios também, né? Ou seja, foi dividido, ponto comercial, ponto comercial, ponto comercial. Então assim, os comércios eles estão se multiplicando, evoluindo. É nova evolução de Teofilândia, né? Aqui nesse canto, esse ponto comercial com essa portinha era a casa de Zeca Gordo, que a gente chamava de Zeca Gordo, que era filho de Dona Honorina e de Antônio Serapião, e de Dona Judite, pai de Zé Coió. E hoje já tem um ponto comercial e a casinha está aí fechada, porque o casal já... Aí, Diógenes fazendo assim uma narrativa aqui. Aqui... Profundo conhecedor da história de Teofilândia. Desse ponto azul, dessa linha azul, até chegar naquele canto de lá, era a casa de Antônio Serapião, pai do segundo prefeito, Totonho de Simbu, de Zeca Gordo e de Seu Jonas. E aqui era uma casa só. Hoje você vê que tem um ponto comercial aqui, tem um ponto comercial do outro lado e tem só a entrada da casa no meio. Prefeitura Municipal de Teofilândia, né, Isso, isso. Essa prefeitura foi construída em 1969 pelo segundo prefeito, Totonho de Siú. Antes era um terreno baldio, ou seja, a casa dos pais de Totonho de Siú, que era aqui, que era Antônio Serapião, tinha um muro e aí foi comprado e foi construído a sede, foi inaugurado em 15 de novembro de 1969. Aqui nessas duas portas funcionou o primeiro Banco do Brasil, funcionou a agência do Correio. Aí depois foram sendo mudados, né? O Banco do Brasil foi inaugurado em 1982. Que bom, né? Aí, Diógenes relatando a história de Teofilândia, das casas antigas, hoje o Centro Comercial e aqui a Prefeitura Municipal de Teofilândia, Bahia. Aqui, esse ponto comercial antes era uma panificadora de Toninho Américo, que era daquela tenda lá que eu lhe falei antes, que tinha uma tenda que era uma escolinha. Essa escolinha veio para aqui, para esse local. Depois aqui passou a ser um bar de Zé de João, durante muitos anos. Era nesse bar que o pessoal do Carnaval da Rocinha se encontrava. Bebiam de graça, ainda levavam bebida de graça. Esse terreno ele era daqui até lá o final da rua, tinha um grande muro e hoje você vê que são diversos pontos comerciais. Aqui trabalhou Edivaldo, com ele durante muitos anos. Depois que Edivaldo saiu, depois de uns 20 anos, 30 anos trabalhando com o Zé João cedeu a ele um ponto lá no fundo, ele colocou o bar dele. É falecido, Edivaldo? Já faleceu também, eu lembro dele. Zé João deu a ele um local ali, ele fez um bar, lá no final, e já faleceu. Motoqueiro! Os motoqueiros aí! Evento bacana, jeito diferente, evento radical. Olha o motoqueiro de resto da Bahia! Da região do Senzal, os motoqueiros da região aqui em Teofilândia, Bahia, na praça principal. Que bonito registrar essa presença. Estamos aqui com o Diógenes, né, Diógenes? Registrando o centro histórico de Teofilândia e essa festa maravilhosa dos motoqueiros chegando aqui em Teofilândia. É interessante, né, que a gente está fazendo filmagem e de repente surge os trilheiros de moto, trilheiros de motoqueiros aqui, né? Esse barulho maravilhoso. Maravilhoso. Aqui é a antiga casa de Seu Lili e Dona Marina. Foi reformada também, era um modelo antigo e foi reformada. Continua ainda sendo uma casa. Casa antiga ainda, ó. As casas antigas de Teofilândia. Que bom! Então fica preservando as casas antigas aqui na nossa região. Esse comércio aqui, era uma residência de Zé Mucunzá. Zé Mucunzá, né? Zé Mucunzá, um caminhoneiro daquele Chevrolet antigo. Depois ele botou um salão de cabelo e hoje já reformulou. O salão já é em cima, embaixo já é um ponto comercial também. Aqui, essa casa aqui, era a casa de Dona Dulce Filomena e Antônio Bento. Né? Dulce Filomena era irmã de Rafael Lopes
prima da deputada Ana Oliveira, filha de Balbino Lopes. Então Antônio Bento, que é meu avô, e Luci Filomena, que é minha avó, a casa dela era aqui, uma casa antiga, e uma loja aqui do lado, que era a loja de tecido, que era de Pacífico, que é meu pai, funcionava aqui, nesse canto aqui. Que bom, né, Diógenes? Era a antiga casa de Derneval Bento e de Nanoca. Era uma casa também antiga, aquelas casas compridas, com um telhado bastante alto, com vários quartos de um lado só. Depois foi transformada também no ponto comercial, né? Que hoje é um supermercado. Aqui é a história. Aqui o Banco do Brasil era o que, Diógenes? Aqui foi a primeira residência da Praça de Teofilândia. Primeira residência da Praça de Teofilândia, hoje é o Banco do Brasil. Conforme informação, foi a primeira casa construída na praça, foi aqui, né? Depois foi adquirido muito por Valdemar, o ex-prefeito. Foi construído uma batedora de sisal, funcionou durante muito tempo. Essa batedora era de um lado para o outro da rua. É antiga, uma antiga batedora. Depois foi vários comércios pequenos, vários comércios, e hoje é a sede do Banco do Brasil. Aqui, essa casinha com duas portas brancas, era a antiga venda de Alfredo e Elias, que depois que faleceram os dois, passou a ser administrada por Idelvan. E assim, é a única venda daqueles anos 60 que mantém a mesma característica. As portas continuam desse modelo, as paredes é de adobo, tem madeira por dentro, tem aquele balcão que o cliente fica fora e o atendente fica dentro. Então preservou, é a única que está preservada até hoje na praça, ou basicamente na cidade. Essa venda antiga. Essa venda antiga dos anos 40. Que bom, né? Que legal, né? Aqui, é bom que é perto. Aqui é a atual Softpão. Esse local aqui tem várias histórias. Esse local aqui, primeiro foi uma loja de tecido. Foi construído por José Luiz Ramos, que é o nome da praça. José Luiz Ramos. Ele construiu esse local e aqui foi alugado para uma loja de tecido, de Dona Nini. Depois que ela casou, isso nos anos 50, início dos anos 50, anos 40. Né? E depois foi alugada para mim. Quando ela casou com o seu Totti, que ela foi morar do outro lado, aqui foi alugado para a sede da prefeitura, na primeira administração de Valdemar. A prefeitura era aqui. Depois Totonho, na segunda administração, mudou para aquele local. Depois que saiu a prefeitura, aqui passou a ser a farmácia de seu Joaquim Lima. Entendi. Que só tinha de baracho ali, ele alugou aqui e funcionou uma farmácia. Depois da farmácia, aqui passou a ser o Bar de Neca. Depois do Bar de Neca, hoje é a Softpão, que é um centro comercial. Aqui é a antiga casa de seu Ângelo e Dona Rosa, que é o pai e a mãe do finado vereador Edmundo, pai de Rosa Maria. Era aqui a casa, hoje é o quê? Loja comercial também. Ou seja, tudo era casa e hoje é tudo comércio. Aqui é a casa que morou pequena, a ex-viúva de Rafael Lopes, que foi o primeiro candidato a prefeito contra Valdemar. Ele morava no outro local, quando ele morreu, ela se mudou para aqui. Então aqui era a casa de Dona Pequena, que também já é um ponto comercial. Também é ponto comercial. Aqui era antigamente um antigo clube de Amado, famoso, dos anos 60, 70. Depois passou a ser a escola Plínio Carneiro. A primeira sede da escola Plínio Carneiro passou a ser aqui. E hoje é ponto comercial, supermercado. Foi. Dessa parte aqui, dessa coluna preta, descendo aí tudo, até chegar lá naquela amarela, era a casa de Raminho e Dona Lolita. Aqui era aquele tipo de casa antiga, que tinha um muro baixinho, uma casa gigante no fundo. Com a morte dos dois, o herdeiro fez diversos pontos comerciais, né, para aluguel, casas em cima, e tá aí, já tudo transformado. Era uma casa daquele modelo parecida com a de Valdemar. Tudo, era bonita as casas, né? Até hoje essa casa ela tá na parte de trás, mas o acesso agora é todo do lado da rua. Mas a parte da frente você vê que ele fez pontos comerciais. Essa casa amarela é a antiga casa de Jeremias e Doralice. Era aqui que era vendido remédio, antes de ter farmácia. Ela vendia seus remédiozinhos aos moradores do distrito nos anos 50. Hoje já é o que? É um ponto comercial, era a antiga sede do Correio. Era o Correio, eu me lembro do Correio. Agora aqui, ó. Aqui. Pegue dali, daquele canto. Vai cá. Aqui, ó. Assim. Isso.
Quem vai? Vamos ver a TV aí, é? É Diógenes. Esses pontos comerciais aqui, vamos pra cá, vem vindo pra cá. Esses pontos comerciais aqui é a antiga padaria de José de Joaquim. Era uma padaria e uma venda, um armazém. Então ela ocupava daquele canto até aqui. Eram diversas portas pequenas, aquelas portinhas pequenas. Tinha umas 6, 7 portas. Vinha até aqui, era uma padaria. Hoje é farmácia. Venda. Hoje em dia você vê tudo ponto comercial. Comercial. Aqui, esse comércio era onde se fabricava pão, era o forno. O forno. Era aqui no fundo, era. Aqui fabricava pão, aqui era a padaria, a venda e o armazém. Continuando aqui com as informações históricas do centro comercial de Teofilândia, que antigamente era casas históricas. Né? Aqui era a venda de seu Viana. A vendinha seu Viana que vendia gás, couro, vela, querosene, essas coisinhas, né? Fósforo, essas coisas. Então era aqui a venda de seu Viana. Vamos continuar aqui devagarzinho, ainda Diógenes. Casa de Alfredo. Casa do seu Alfredo. E Lisu aqui. Seu Alfredo é o dono da venda, que está preservada lá até hoje. Ele morava aqui, que é o pai da professora Margarida. Aí a casa antiga. Hoje é modificada, muitas coisas modificaram aqui no centro comercial de Teofilândia, aqui na praça. Aqui, dali para aqui, nessa área aqui, era a antiga casa de seu Ovídio e dona Nina. Era o pessoal que vendia também couro, gás, cereais. Vendiam na sala da casa mesmo, não era uma vida, era uma casinha. Aqui também nessa área funcionava o bar de Cainha, o antigo bar de Cainha, eu lembro nesse local. Aqui era antigamente o bar de Dão de Tiago, que quem cuidava era Cideilda também, hoje é uma farmácia. Antiga casa preservada de Toinho de Nezinho. Toinho de Nezinho, continua a casinha aqui, simples. Preservando ainda, né, a história. Na realidade, daqui até sair lá naquele canto, era a casa de Nezinho. Que era o pai de Rosa de Psilô, Toinho, né, de Nezinho e outras pessoas. E no final foi subdividido, né? Foi modificando tudo, as partes estéticas. Aqui funcionou o cinema de Zé de Jalma. O cinema. Funcionou aqui o cinema de Zé de Jalma. Funcionou padaria, boteco e outras coisas no passado, né? Esse comércio aqui era a loja de tecido de Dona Nini, casada com Totti. Antes funcionava lá onde era a Softpão, que era a antiga prefeitura. Então ela casou e mudou para aqui. E lá depois foi a prefeitura. Esse supermercado era a antiga casa de José Luiz Ramos, que é o nome da praça. Que era o pai de Gutenberg e de Ramiro. Nessa casa aqui funcionou a primeira escola de Teofilândia. Primeira escola? A primeira escola era na casa aqui nesse local, conforme informações de Gutenberg. Era a professora Idalina. Funcionava aqui nesse local. Quando faleceu, era um tipo de casa também tipo colonial antiga. Foi derrubada e transformada em comércio. Nesse espaço desse supermercado, do lado do outro, funcionava um bar de Carlito, uma loja de tecido na metade para cá, era um bar e uma loja de Carlito que foi prefeito. Na outra metade para lá era a casa de Dona Zélia, Dona Gedalva e seu Deda, que também são pessoas dos anos 40, 50 que já vieram a falecer, que era o pai de Zé Buraqué. Que bom, né? Interessante, Teofilândia, Diógenes contando a história das casas aqui da antiga praça de Teofilândia, hoje centro comercial. Aqui era a antiga casa de seu Kim, caminhoneiro que tinha 2, 3, 4 caminhões, rural, jipe, nos anos 50, 40, 60, 70. Né? Então aqui era também aquele tipo de casa antiga, com uma porta, várias janelinhas, né, que faleceu e os filhos transformaram nesse ponto comercial. Ponto comercial e casa moderna. Né? Vamos seguir agora subindo, aqui está a igreja. Aqui. Sim, aqui. Vamos filmar esse canto aqui. Esse canto aqui. Esse jardinzinho que estão reformando aqui, né? Mais ou menos dessa placa, mais ou menos aqui, dessa placa dali, para aqui, para essa parede, que está do banco, era a casa de Senhorzinho e Dona Antônia. Senhorzinho Macedo, eles vieram de Tucano. E tinha uma casa aqui antiga. E tinha só uma rua estreita ali, Doutor Antônio. É um bequinho antigo aqui, eu lembro. Doutor Antônio, na administração dele, de 88 a 92,
indenizou essa casa e fez esse calçadão e eles foram morar lá próximo da BR. Então aqui era a antiga casa de Senhorzinho Macedo e Dona Antônia Macedo. Tá esse banco aqui, onde era a casa de Davi Ramos e Celina Ramos, né? Essa casa ela ia daqui até o outro lado da rua, do lado de lá, dá uns 80 metros. Então isso aqui tudo era um quintal onde criava galinha, porco e tudo. Criava todos os animais. Aquelas casas gigantes que o telhado ia lá para cima. Então era aqui. Aqui também funcionou a barbearia de Davi Ramos. Ele tinha uma marcenaria lá naquele canto, mudou tudo lá. E passou a cortar cabelo lá. Exatamente. Aqui é a casa de Romão antiga, que hoje também já é ponto comercial. O Romão Queirão, que ele é casado com a mulher. Ela a mulher dele, a viúva de Romão é irmã da mulher de Felicidade de Araci. De Araci, freguesia de relógio. Isso. Irmã Deusinho. Hoje é ponto comercial. Exatamente. Interessante, hein? História. Aqui era uma casinha também de Dona Belinha e Seu Antônio. Aqui, esse espaço daqui. Essa é a parte de cá, né? Só daqui para aqui. Era Dona Belinha e Seu Antônio, que também já faleceram. Exatamente. Continuando aqui, mais uma vez, dando as informações. Aqui tem uma casa histórica ali, ó. Antiga Teofilândia, viu? Aqui era a casa de Carlinho de Rola e Dona Fia, que é desse espaço para cá. Né? Então hoje é o quê? Ponto comercial. Agora aqui, Diógenes, tem mais umas casas que preservam ainda a antiguidade, viu? De Teofilândia. Essa casa era a casa do finado Rafael Lopes, que foi o primeiro presidente da Câmara, primeiro candidato a prefeito contra Valdemar, que é o ex-marido de Pequena, que passou a morar naquela casa. Naquela casa da Quando ele faleceu, ela foi morar lá. Essa casa ficou fechada durante muitos anos. Depois José Ramon foi que deu o nome de Teofilândia, né? Quando foram fazer a homenagem, pediram sugestão e José Ramon disse assim, pode ser o nome de Teofilândia. E foi colocado o nome de Teofilândia. Então foi José Ramon que morava nessa casa, nessa residência, que deu o nome da cidade. E essa casa tem história, olha só. Essa casa aqui é dos anos 30. Dos anos 30, 1930. Olha, meus amigos do canal Flor do Mandacaru, veja só a casa antiga. Daqui pra cá só tem casa antiga, viu? Vamos mostrar mais essas casas antigas aqui, Diógenes. Histórica, olha a murada aí como é que é. Olha a murada aí, ó, meus amigos. Sofreu até umas pequenas reformas. Uma pequena reforma. Agora aqui é a casa mais moderna. Tem mais duas aí antigas. Essa daqui. Essa verde aí, antiga. Essa casa aqui, essa cinza, era a casa de Zezé de Mariquinha. Zezé de Mariquinha criou seus 12, 13, 14 filhos nessa casinha, né? E depois, hoje já está de novo também ponto comercial. Ponto comercial. Essa aqui é antiga. Essa aqui é de Toninho Américo. Fica lá mais próximo ali, George, ali um pouquinho. Essa casa antiga, olha, meus amigos. Parece que uma casa que tem em Araci, olha só. O modelo antiguíssimo. Que ano tem essa casa aí, mais ou menos? Olha, o ano eu não sei não, mas ela vem dos anos 40, mais ou menos. Essa casa era de Toninho Américo, que é o pai do Cinto que jogava bola, que é o pai do professor da tenda que estava no fundo dessa casa, do outro lado, que a gente já fez uma filmagem. Né? Então aqui era a casa do diretor, e era aqui também que se vendia remédio, além daquela lá de baixo. Vendia remédio. Se vendia, Dona Cotinha vendia remédio aqui também, antes das farmácias, nos anos 40, 50. Que beleza, essas informações históricas aqui das casas, casarões antigos de Teofilândia, Bahia. Hoje é o maior parte do centro comercial. Aqui, daqui para aquele canto de lá, antes daquele Rosa Choque, era a casa de Torquato e Dona Dalva. Dona Dalva, ex-vereadora. Nesse canto funcionou um moinho de milho de Flores, do ex-vereador Flores. Funcionou a sapataria de Zé Torre. Boate de Amado, quando saiu lá de baixo, daquele que a gente filmou antes, veio para aqui, ele colocou a boate aqui no fundo. E hoje aqui é uma sede do banco, avançado de um banco. Muito bom. Mais casa ainda, mais que nós estamos já quase chegando no final aqui, né? Do documentário aqui nas casas antigas, que foi casa antiga de Teofilândia, meus amigos e minhas amigas internautas. Aqui é a casa de Regina e Joãozinho de Janjão.
ele vendedor de feijão, já faleceu, a casa teve umas pequenas reformas na frente, também uma casa antiga. Então, Pedro, o que a gente observa ao rodar a praça é o seguinte, que as casas, são poucas que estão preservadas, tudo agora é comércio e a maioria das casas são em primeiro andar, né? Ponto comercial embaixo, casa em cima. Ô Amado, tudo bom? Ex-presidente da Câmara é vereador. Não? É verdade, é. Estamos então, aqui, Pedro, né? Essa é a história daqui da praça. Da praça, Nós né? tínhamos aqui um galpão que o pessoal chamava de galpão dos doidos. É mesmo? Dos viajantes. Era uma construção que tinha no meio da praça, que quando vinha viajantes que não tinha hotel naquele tempo, basicamente, eles não tinham dinheiro, eles se hospedavam de graça debaixo de umas coberturas que tinham ali embaixo, em frente ao Banco do Brasil, que foi derrubada mais ou menos no início dos anos 60, mas eu lembro do dia que eles derrubaram. Ficava na frente da loja de meu pai, de Pacífico, ali de tecido, e era um galpão gigante. Tinha do lado um bar que era de Agripino Macedo, né? Então, assim, muitos doidos andarilhos, quando vinham, passavam por aqui, que não tinham onde dormir no relento, dormiam dentro do local. Então o pessoal chamava de abrigo dos doidos. Esse abrigo dos doidos, ele antes dele ser o quadrado, ele tinha um abrigo antes, que era um redondo, que foi construída por Amália Baracho, ex-mulher de Baracho. Só que ela não concluiu, ela chegou a fazer as varandas e o piso e as paredes, mas depois, como não tinha recurso, foi derrubado e foi feito um quadrado que durou muitos anos e depois foi destruído. Ficava localizado bem em frente ao Banco do Brasil hoje. De hoje, mais algumas informações. Agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado por receber Pedro Lopes do canal Flor do Mandacaru, Pedro Lopes da Cultura FM de Araci, registrando esse documentário aqui. Então, de junto dessas barracas aí amarelinhas aqui ali de junto, aqui, tinha um poço artesanal. Poço artesanal. Artesiano. Ali tinha um poço que as pessoas puxavam água na corda. Quando não tinha água encanada. Era cacimba antiga, né? Cacimba antiga. Ficava no meio da praça ali. Ali tinha um abrigo de doido e ali naquele canto tinha uma cruz da igreja. Ficava ali, né? Coisas antigas que tudo foram derrubadas, né? Modernizadas, né? Tinham 5 pés de tamarindeiro que ficavam naquela rua de baixo. Naquela rua de baixo. Tinham 5 pés de tamarindeiro distribuídos ali assim, antigos, que foram derrubados na primeira administração de Valdemar. E Totão de Senhor, o segundo prefeito, foi quem calçou essa praça todinha. Então, ele foi derrubado, ou foi, assim, eu não tenho muita certeza, ou foi na primeira administração de Valdemar, ou foi no início da administração de Totão de Senhor, para calçar a praça. Que legal, e as coisas que beleza. Tudo que tinha na praça era isso aí. Aí, meus amigos, canal Flor do Mandacaru, Cultura FM de Araci, fazendo esse documentário aqui com o Diógenes, esse grande escritor, poeta, artista, baiano, brasileiro e de Teofilândia, Bahia. Ok, Diógenes? Muito obrigado. Sucesso, viu? Beleza, obrigado. Jorge Depósito de Bebidas. Fica localizado ao lado do Colégio Maria Lídia, no Tanque da Nação, número 3, Araci, Bahia. O seu estoque possui cerveja quente e geladas, refrigerantes e bebidas quentes, cerveja de 600 ml, cerveja de lata 350 ml, latão devassa, cerveja litrão no grau, refrigerantes de 1 litro, Pepsi, Guaraná, Antártica, refrigerante lata, Guaraná e Antártica, e bebidas quentes em geral. Entre em contato com Jorge e seu telefone 75991 42 1190. Faça já o seu pedido e abasteça o seu comércio.